A chuva caía como lâminas afiadas sobre as ruas de Lisboa, mas João não sentia o frio. Ele corria, o coração martelando mais alto que os trovões, com a mala de mão arrastando no chão molhado como uma âncora que ele finalmente cortara. Atrás dele, a casa da família ecoava com gritos que não eram de raiva, mas de decepção crua: "Você nos abandona por isso. Por quem você é?" Eram palavras que ele ouvira 1000 vezes, mas naquela noite, aos 28 anos, João parou de correr para se virar e gritar de volta: "Eu não abandono nada. Eu escolho viver." O ex se perdeu na tempestade, e com ele, o último laço que o prendia àquele túmulo de expectativas. João desabou no banco de uma paragem de elétrico vazia, o fôlego curto, os olhos ardendo não pela chuva, mas pelas lágrimas que se recusava a deixar cair. Lisboa, sua cidade eterna, parecia agora uma estranha hostil, com as luzes dos lampiões tremulando como olhos acusadores. Ele pensou em todos os anos disfarçados, o filho perfeito, o irmão responsável, o homem que sorria para as primas e desviava o olhar dos rapazes bonitos no chiado. A família o criara para ser o pilar, o que ficaria, o que casaria com a vizinha certinha e encheria a casa de netos. Mas João sempre sonhara com o mundo além do Tejo, as praias selvagens do Algarve, as montanhas do Douro, as ilhas dos Açores onde o vento sussurrava segredos livres. E o amor? O amor era o veneno que ele engolira em silêncio, namoricos escondidos em becos escuros, olhares trocados em festas onde fingia rir das piadas homofóbicas do tio. Agora, livre mas sozinho, João pegou o telemóvel e comprou o bilhete mais barato, um comboio para o Porto na manhã seguinte. Não era fuga, era renascimento. Ele não sabia que, no vagão lotado, um par de olhos castanhos o esperava, olhos que mudariam tudo. Miguel era o tipo de homem que parecia saído de um postal antigo, alto, com a pele bronzeada pelo sol do Minho, cabelos ondulados que caíam sobre a testa como ondas do Atlântico, e um sorriso que desarmava defesas. Trabalhava como guia turístico freelance, levando grupos por vinhas e castelos, mas sua verdadeira paixão era fotografar as almas das pessoas, não os rostos, mas os momentos em que elas se revelavam. Aos 30 anos, Miguel carregava suas próprias cicatrizes, um pai ausente que o chamara de aberração, antes de sumir, e uma mãe que tentara curá-lo com orações e terapias duvidosas. Ele aprendera cedo a construir muralhas, mas no fundo, ansiava por alguém que as escalasse sem medo. O comboio partiu com um apito melancólico, e João, encolhido na janela, via Lisboa encolher como um sonho ruim. Ao lado dele, Miguel folheava um caderno de esboços, rabiscando a silhueta de um homem solitário sob a chuva. "Desculpe", murmurou João ao esbarrar no braço dele ao ajeitar a mala. Miguel ergueu os olhos, e por um segundo, o mundo parou. "Não há problema. Parece que o destino nos jogou juntos nesta lata de sardinhas." O sotaque nortenho, rouco e acolhedor, fez João sorrir pela primeira vez em horas. Conversaram sobre trivialidades, o tempo traiçoeiro, o vinho do Porto que curava males, mas sob as palavras, corria uma corrente elétrica. Miguel notou as olheiras profundas de João, o jeito como ele apertava as mãos como se temesse soltá-las. "O que te trouxe para cá tão cedo?" "Férias impulsivas." João hesitou, o peso da noite anterior ainda fresco. "Algo assim. Precisava de ar novo." Chegaram ao Porto sob um céu cinzento que prometia mais chuva, mas Miguel insistiu: "Deixa-me mostrar-te a cidade antes que ela te engula. Eu sou o teu guia involuntário." João aceitou, atraído não só pela oferta, mas pelo brilho nos olhos de Miguel, que parecia ver além da fachada exausta. Caminharam pelas ruas de Ribeira, onde o Douro serpenteava preguiçoso, refletindo as fachadas coloridas das casas. Miguel contava histórias, o rei que se apaixonara por um pescador, as lendas de fantasmas que vagavam pelas caves de vinho. João ria, esquecendo por instantes o vazio no peito. Pararam num café escondido, onde Miguel pediu 2 copos de vinho tinto. "Às escolhas que nos libertam", brindou ele, e João sentiu um arrepio, como se Miguel soubesse. Mas a liberdade tem preço. Naquela noite, no albergue barato onde se instalaram por economia, João recebeu a mensagem da irmã: "Mãe está mal, vem para casa. Não faças isto pior." O pânico subiu como baile. Ele saiu para o terraço, o Porto noturno estendendo-se como um mar de luzes, e chorou pela primeira vez em anos. Miguel o encontrou ali, uma sombra silenciosa. "Não és obrigado a carregar o mundo sozinho", disse, sentando-se ao lado sem tocar, respeitando o espaço invisível. João desabafou então, palavras jorrando como a chuva, a família que o amara condicionalmente, o noivo imaginário que nunca existira, o sonho de viajar que o rotulavam de egoísta. "Eles dizem que eu os abandono por ser. Por ser quem sou. Gay. Como se fosse uma escolha que eu pudesse descartar como uma mala velha." Miguel ouviu, o rosto impassível, mas os olhos cheios de empatia. "Eu sei. Meu pai me disse que eu era uma vergonha para o nome da família." Partiu sem olhar para trás.
Mas olha para mim agora, vivo, amo, sem desculpas. Aquele foi o primeiro laço. Nos dias seguintes, Miguel levou João pelas veredas do Douro, onde vinhas se estendiam em terraços verdes, e o vinho fluía como sangue da terra. Fotografavam juntos, Miguel com sua câmara antiga, João com o telemóvel, capturando não paisagens, mas momentos, o sol poente tingindo o rio de ouro, o riso de crianças correndo por entre as uvas. Uma tarde, num mirador isolado, Miguel confessou: eu viajo para fugir, mas contigo, sinto que cheguei a algum lado. João corou, o coração acelerando. Seus dedos se roçaram ao passar a garrafa de vinho, e o toque foi como faísca. Beijaram-se ali, sob o céu infinito, um beijo tímido que cresceu em urgência, cheio de promessas não ditas. Não era luxúria, era fome de aceitação, de um amor que não exigisse máscaras. Mas o passado não perdoa. Uma semana depois, no Porto, João recebeu o telefonema do irmão. A família cortou tudo. Sem dinheiro, sem casa se voltares assim. Escolhe, nós ou essa vida de ilusões. A voz tremia de raiva misturada à dor. João desligou, o quarto girando. Miguel, que planejava uma viagem conjunta para os Açores, encontrou-o encolhido na cama. Eles me odeiam pelo que não controlo. E se eu for mesmo o monstro que dizem? Miguel puxou-o para um abraço, firme como as muralhas de Óbidos. Não és monstro. És sobrevivente. E eu? Eu te vejo inteiro. Naquela noite, conversaram até o amanhecer, tecendo planos, uma vida nomade, guias turísticos em casal, provando que o amor gay podia ser tão português quanto o fado, melancólico, mas resiliente. A viagem para os Açores foi um bálsamo. Num ferry balançante, com o Atlântico rugindo, João sentiu o peso aliviar. Na ilha de São Miguel, onde lagos verdes brotavam de crateras vulcânicas, eles exploraram trilhas escondidas, banhando-se em piscinas termais quentes como abraços. Miguel contava lendas das ilhas, sereias que amavam marinheiros, espíritos que uniam almas perdidas. João, pela primeira vez, falava de seus sonhos sem filtro, escrever um blog sobre viagens que era em Portugal, mostrando que o país das azulejos e do mar também tinha espaço para eles. Uma noite, sob as estrelas de um céu sem poluição, Miguel revelou sua própria ferida. Eu parei de me desculpar há anos, mas ainda acordo suando com pesadelos do pai. Contigo, sinto que posso curar. O amor floresceu ali, profundo e terno, em conversas sussurradas e mãos entrelaçadas. Contudo, o conflito espreitava. De volta ao continente, em Coimbra, onde Miguel tinha um contrato de guias, uma carta chegou, da mãe de João, escrita à mão, com caligrafia trêmula. Filho, Deus perdoa se voltares. Há um homem bom aqui, viúvo, que precisa de ajuda na quinta. Esquece essas viagens tolas. Era o ultimato velado, o veneno do dever familiar disfarçado de amor. João rasgou-a, mas as dúvidas rastejaram. E se eles tiverem razão? E se eu for egoísta por escolher nós em vez deles? Miguel, ferido pela insinuação de que seu amor era tolo, retrucou: egoísta é quem te ama com condições. Eu te amo inteiro, João. Mas se duvidas, vai. A briga explodiu como uma trovoada de verão, acusações voando, portas batendo. João fugiu para as ruas medievais de Coimbra, perdido na neblina do Mondego. Dias se passaram em silêncio radioativo. Miguel, orgulhoso, mergulhou no trabalho, guiando turistas pela universidade antiga enquanto o coração doía. João, hospedado num hostel anónimo, vagava pelas bibliotecas joaninas, lendo sobre heróis que eram da história portuguesa, poetas amaldiçoados, exploradores que amavam em segredo. Foi ali que encontrou Sofia, uma ativista lésbica de 35 anos, dona de uma pequena livraria LGBTQ+ na Baixa. Sofia, com seus cabelos curtos e olhos afiados como lâminas, viu a dor de João e o acolheu. A família não é sangue, é quem te escolhe de volta. Eu perdi a minha por ser quem sou, mas ganhei uma tribo. Conversas com ela reacenderam a faísca, planos para um evento de contos que era, viagens solidárias. Mas o vazio por Miguel crescia, uma ferida aberta. O reencontro veio por acaso, ou destino. Num festival de fado em Lisboa, para o qual Sofia o arrastara, João viu Miguel no público, o rosto iluminado pela luz amarelada do palco. A cantora entoava uma saudade rasgada, amor que dói, amor que cura. Após o show, eles se esbarraram no beco atrás do teatro. Eu errei, disse João primeiro, voz rouca. Não por duvidar, mas por não lutar o suficiente. Miguel, com lágrimas nos olhos, puxou para si. Eu também. Medo de perder-te me fez empurrar. O beijo que se seguiu foi salgado de lágrimas, mas doce de perdão. Dali, juraram, sem mais desculpas, só verdades. Mas o destino,
caprichoso como o oceano português, guardava uma reviravolta. Semanas depois, em Faro, no sul ensolarado, onde planejava uma rota de praias escondidas para casais João recebeu uma chamada urgente. O irmão sofrera um acidente na quinta familiar, caindo de um trator. Ele pergunta por ti. Vem, João. Antes que seja tarde. O pânico o paralisou. Miguel, ao lado, apertou sua mão. Vai. Não por eles, por ti. Fecha o ciclo. João voou para o interior de Alentejo, o coração dividido. Na cama de hospital, o irmão, com o rosto enfaixado, murmurou: eu fui cruel. Mãe chora todas as noites por ti. Não é sobre ser gay, é sobre medo de te perder para o mundo. Pela primeira vez, a família rachou as muralhas. A mãe, envelhecida, abraçou sussurrando: meu menino, volta quando quiseres, como quiseres. O retorno a Faro foi transformador. Miguel esperava na Praia da Rocha, com um piquenique simples, queijos, azeitonas, vinho alentejano. Como foi? Perguntou, sem pressão. João contou tudo, as lágrimas misturando-se à areia. Eles não mudaram de uma hora para outra, mas a uma fresta. E eu? Eu parei de me desculpar. Por ser gay, por viajar, por te amar. Miguel sorriu, o sol poente coroando-os. Então vamos viver isso. Sem amarras. A vida seguiu em ondas, guias em tandem pelas serras da Arrábida, onde pinheiros sussurravam aprovações, noites em hotéis boutique no Douro, onde o vinho selava promessas, e sim, retornos esporádicos à família, não como o filho perfeito, mas como João autêntico, com Miguel ao lado em visitas que começaram tensas e viraram jantares hesitantes. Sofia tornou-se a amiga feroz, organizando o primeiro Tourquier de Portugal, amores escondidos, de Lisboa a Évora, contando histórias de amantes proibidos que moldaram a nação. Mas o clímax veio inesperado, como uma maré alta. Durante um tour nos Açores, um grupo de turistas conservadores, um casal idoso de Trás-os-Montes, descobriu a natureza do relacionamento de João e Miguel. Isto é pecado. Vocês envergonham Portugal, gritou o homem, abandonando o barco no cais de Ponta Delgada. A notícia viralizou em fóruns locais. Guias gays corrompem o turismo açoriano. Ameaças choveram, cancelamentos, boicotes, até uma petição online. Miguel, ferido no orgulho profissional, quis recuar, talvez devêssemos esconder mais. João, porém, inflamou: não. Chega de máscaras. Vamos transformar isto em algo maior. O que se seguiu foi um furacão de emoções. João escreveu um post viral no blog: eu fui abandonado pela família por viajar em vez de casar, por ser gay em vez de normal. Mas parei de me desculpar. Portugal é de todos, dos fados tristes aos amores livres. Compartilhado por influencers explodiu, milhares de apoios, histórias semelhantes inundando as caixas de mensagens. A família de João, vendo a dor renovada, enviou uma carta coletiva: estamos aprendendo. Volta para o Natal, traz teu companheiro. Sofia mobilizou a comunidade, um protesto pacífico em Lisboa, com bandeiras arco-íris dançando ao vento do Tejo. No auge da crise, numa noite de tempestade nos Açores, Miguel e João enfrentaram o abismo pessoal. E se perdermos tudo? O trabalho, a paz? Perguntou Miguel, voz quebrada no quarto de hotel sacudido pelo vento. João, de joelhos, pegou suas mãos: perdemos já o suficiente fingindo. Eu te amo não apesar de tudo, mas com tudo. Casa comigo. Aqui, onde o vulcão nos lembra que o fogo renasce. Miguel, lágrimas escorrendo, assentiu: sim. Para sempre. O amanhecer trouxe calmaria. A petição contra eles afundou sob uma onda de solidariedade, reservas triplicaram, mídia nacional cobriu como a revolução das ilhas. A família apareceu no casamento simples, numa capela açoriana com vista para o mar, não perfeita, mas presente, com abraços desajeitados e promessas de mudança. Sofia foi a madrinha, rindo: vejam, os monstros viraram heróis. Anos depois, João e Miguel guiavam tours pelo país, o blog um best-seller, provando que o amor vence não com força, mas com verdade. João nunca mais se desculpou, pelo que era, pelo que amava, pela vida que escolhera. E em noites quietas, no balcão de Alfama, com o Tejo ao fundo, eles brindavam: às escolhas que nos salvam.